FMI prevê que a economia do Brasil ficará no vermelho até o fim do governo Lula. E você vai ver também. Às vésperas de votações importantes, governo libera valor recorde de emendas no ano para deputados e senadores. Alexandre de Moraes vai ao Congresso e critica redes sociais. Na virada do século, não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos. A incrível história da mulher que levou um homem morto a um banco para fazer um empréstimo. E ainda, confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, vamos falar agora de economia. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, piorou as projeções fiscais para o Brasil em 2024. E avaliando esse novo cenário, o país deve seguir no vermelho até o fim do governo Lula. A nova projeção foi divulgada nesta quarta-feira. O FMI estima que o Brasil tenha déficit primário de 0,6% do PIB neste ano e de 0,3% em 2025. Os números acompanham a divulgação feita pela equipe econômica do governo no início dessa semana, que também diminuiu as metas fiscais e estimou saldo negativo para este ano. E a situação da dívida brasileira é pior do que a de países emergentes, com o débito em 86,7%. Só ultrapassa o Egito e a Ucrânia. Até a Argentina, que passa por momentos de turbulência econômica, está com situação melhor, com 86,2% no PIB neste ano. O Brasil só atingiria o 0 a 0 em 2026, no último ano da gestão Lula. E somente em 2027 teria um superávit de 0,4%. O saldo seguiria positivo até 2029, o último ano das projeções. E olha só, de acordo com dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira, o resultado da prévia do PIB mostrou um avanço no mês de fevereiro na comparação com janeiro. Apesar do crescimento ter sido em um ritmo menor, traz reflexo de um mercado de trabalho forte e inflação sob controle. A alta de fevereiro de 0,40% veio dentro do esperado pelo mercado e alinhada com pesquisa da Reuters. O resultado é o melhor desde abril do ano passado, quando o indicador pontuou 148,88. O maior nível da série histórica iniciada em janeiro de 2003. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central teve alta de 2,59%, enquanto no acumulado em 12 meses, passou a um ganho de 2,34%. De acordo com números observados, esse foi o quarto mês seguido de crescimento do nível de atividade econômica. Mas, em comparação ao mês de janeiro, quando foi registrada a alta de 0,52%, houve desaceleração. Conhecido como uma espécie de prévia do Banco Central para o Produto Interno Bruto PIB, o Índice de Atividade Econômica serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. Atualmente, o Banco Central prevê crescimento de 1,8% para o PIB deste ano, enquanto o governo projeta avanço de 2,2%. E o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, anunciou que o governo federal estenderá o programa Desenrola Brasil para a renegociação de dívidas aos microempreendedores individuais e pequenas empresas. Isso por meio de uma medida provisória que será assinada na próxima semana. Com um orçamento de 7 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Operações, o programa visa alavancar mais de 35 bilhões de reais em crédito para refinanciar passivos. Inspirado no Desenrola Brasil, que beneficiou mais de 11 milhões e 500 mil pessoas físicas endividadas, o Desenrola para Empresas oferecerá 6 meses de carência e taxas de juros mais baixas que a média do mercado, aproximadamente 1% ao mês ou 13% ao ano.
Márcio França destacou que parte dos devedores visados pelo programa tomou empréstimos do Pronamp durante a pandemia, resultando em 8% de inadimplência, acima da média do mercado de 4% EP. O programa busca auxiliar esse público cujos empréstimos foram afetados pelo aumento da taxa Selic. À véspera de votações importantes no Congresso, o presidente Lula liberou emendas para deputados e senadores. Mais de 2 bilhões de reais foram liberados aos parlamentares. Todos os deputados e senadores têm direito a emendas, que são os recursos para bancar as obras e projetos eleitorais. Com isso, os parlamentares conseguem ganhar mais capital político entre os eleitores. Pela regra, os deputados têm direito a 38 milhões de reais e os senadores a 69 milhões de reais para o ano todo. No total, 2,4 bilhões de reais foram disponibilizados pelo presidente da República e atenderão principalmente os pedidos de senadores e deputados mais próximos ao governo. Essa verba para o Congresso é recorde esse ano e ocorre em meio a votações importantes que Lula enfrentará, como uma folga de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024 e a análise de vetos com o fim da saidinha de presos para a próxima semana. E hoje a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto polêmico. A proposta aumenta os salários dos juízes. Acompanhe. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta uma proposta de emenda à Constituição que concede um aumento salarial de 5% a cada 5 anos de serviço para membros do Judiciário e do Ministério Público. O texto ainda seguirá para análise no plenário, mas ele aumenta o salário até o limite de 35%. Pelo texto da PEC, o valor não seria contabilizado dentro do teto do funcionalismo público, que atualmente está em 44 mil. O Senado deve promover uma sessão de debates antes da votação. Em caso de aprovação no Congresso, cerca de 17 mil membros do Poder Judiciário e do Ministério Público terão salários acima do teto constitucional. As lideranças do governo. Lula tem atuado contra a proposta por medo de um efeito cascata sobre o orçamento público em todas as esferas, federal, municipal e estatal. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, esteve hoje no Congresso Nacional para participar da entrega do anteprojeto do novo Código Civil. E durante o evento, Moraes fez uma crítica às redes sociais. Confira. E a necessidade da regulamentação de novas modalidades contratuais que surgiram, a questão de costumes, que Vossa Excelência bem colocou, novas relações familiares, novas modalidades de se tratar nas questões do direito de família e sucessões, a tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos. E o presidente Lula participou agora há pouco de uma cerimônia para assinatura de atos com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Isso aconteceu em Bogotá. O mandatário brasileiro cumpre uma agenda cheia de compromissos na capital colombiana. O presidente Lula foi recebido pelo presidente colombiano Gustavo Petro em Bogotá. Os dois líderes abordaram diversos temas em uma reunião bilateral, tais como comércio, investimentos, desenvolvimento sustentável e cooperação amazônica. Entre os compromissos da agenda presidencial estão o Fórum Empresarial Brasil-Colômbia e a inauguração da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá, que tem o Brasil como convidado de honra. Entre os ministros representantes das pastas brasileiras presentes, estiveram no evento de assinatura de atos o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, firmando acordos na área cartográfica, no combate ao tráfico de pessoas e demais áreas de interesse em comum entre Brasil e o país do extremo norte da América do Sul. E também o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, que fez a assinatura dos atos de cooperação em favor do direito das pessoas. E os Estados Unidos vão impor novas sanções ao programa de mísseis e drones do Irã. A medida é uma reação ao ataque iraniano no fim de semana contra Israel. A Casa Branca afirmou que espera medidas semelhantes de seus parceiros e aliados. O conselheiro de Segurança Nacional do governo americano, Jake Sullivan,
disse que nos próximos dias os Estados Unidos vão impor novas sanções dirigidas ao Irã, incluído seu programa de mísseis e drones, assim como contra a Guarda Revolucionária e o Ministério da Defesa. Na madrugada do último sábado para domingo, o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones não tripulados contra o território israelense. Teherã qualificou o ataque de represália por um bombardeio que destruiu seu consulado em Damasco e que atribuiu a Israel. A maioria dos projéteis iranianos foi interceptada e foram registrados apenas danos. E 8 capitais devem registrar queda nas temperaturas nos próximos dias. Em alguns locais, os termômetros podem chegar, olha só, a 10 graus. Confira agora as regiões que devem enfrentar essa frente fria. O motivo desse frio, segundo a Climatempo, é uma massa de ar frio que tem origem polar. E ela acontece por causa da formação de um ciclone extratropical na fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Confira agora as capitais que devem registrar as maiores quedas de temperatura. São elas: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Campo Grande. Em Curitiba, São Paulo e Porto Alegre, os termômetros podem chegar até 10 graus, com possibilidade de fortes chuvas com raios e ventanias. A previsão é que quinta e sexta-feira sejam os dias de frio mais intensos. Na tarde de sábado, a massa de ar frio começa a se afastar do Brasil e as temperaturas devem aumentar novamente. E pelo menos no fim de semana, as temperaturas devem ser mais amenas. E veja a seguir a incrível história da mulher que levou um homem morto a um banco para fazer um empréstimo. E ainda, confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, uma história impressionante e ao mesmo tempo chocante tem sido destaque no noticiário do país desde ontem. Isso porque uma mulher levou um homem morto, isso mesmo, morto, até uma agência bancária para tentar fazer um empréstimo no nome dele. O caso aconteceu no Rio de Janeiro e quem conta os detalhes agora é o repórter Anderson Nascimento. Cada dia, as estratégias de fraudes surpreendem a muita gente. O Brasil se deparou com uma situação inusitada, mesmo diante de vários crimes que ocorrem diariamente. Uma mulher levou um homem morto numa cadeira de rodas para sacar um empréstimo de R$17 mil em um banco em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Érica de Souza Vieira Nunes foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e desvalorização e rebaixamento do cadáver. Érica disse ser sobrinha e cuidadora de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, e tentou sacar R$17 mil na agência bancária. Para isso, Paulo deveria assinar a documentação. O SAMU e a delegacia afirmaram que o idoso já estava morto há algumas horas. Também destacaram que as testemunhas do fato pensaram que o homem estava passando mal devido à aparência. Então, acionaram assim o serviço de urgência. Nas imagens, o idoso está numa cadeira de rodas e Érica tenta a todo momento manter a cabeça dele firme. A mulher chega a levar o braço direito do idoso à mesa, a fim de assinar o documento. Durante a movimentação dentro da agência, os bancários passaram a gravar o atendimento quando desconfiaram do estado de Paulo e chamaram assim a polícia. A advogada do caso alegou que os fatos foram narrados de forma distorcida e que a cliente dela também é uma vítima e reforçou que Paulo morreu dentro da agência, contestando assim a versão dos seguranças. E de contraponto, a Polícia Civil do Rio afirmou que sinais encontrados no corpo do idoso derrubam a versão da defesa da sobrinha. Eles pontuaram a existência de livros cadavéricos, que indicam que Paulo não teria morrido sentado. Esses livros são acúmulos de sangue decorrentes da interrupção da circulação e que, no caso dele, se acumularam na nuca, indicando que ele deve ter ido a óbito deitado e morrido pelo menos 2 horas antes do atendimento da equipe do SAMU na agência bancária. Se Paulo tivesse morrido
caído no banco, haveria esses livouros nas pernas e que ele estava na cadeira de rodas. Contudo, não encontraram nada nos membros inferiores. O delegado ainda tenta identificar o motorista de aplicativo que levou Érica e Paulo até o banco, a fim de chamá-lo para depor e entender quem colocou e como colocou o idoso no veículo. Vamos falar de educação agora. O governo de São Paulo está avaliando o uso da inteligência artificial nas escolas do ensino fundamental e médio. O governo de São Paulo planeja implementar um projeto piloto para utilizar a inteligência artificial nas escolas. O projeto planeja utilizar ferramentas como o ChatGPT para atualizações no conteúdo digital dos alunos do ensino fundamental e médio. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o material didático já está pronto. Aulas que foram elaboradas por professores que apenas teriam conteúdo atualizado. Ainda de acordo com a Secretaria, o conteúdo será revisado em 2 etapas por educadores. O uso da tecnologia ainda vai passar por testes para avaliar a sua implementação. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Igor Ciconello. Boa noite, Igor. E os franceses estão em contagem regressiva para as Olimpíadas de 2024. Como estão os preparativos para essa grande festa, Igor? Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. Pois é, faltam 100 dias para o maior evento esportivo do mundo começar. Porém, Kleber, a segurança e o transporte da cidade preocupam os moradores. Quem traz os detalhes pra gente é o nosso repórter Fernando Jesus. A cidade de Paris, aos poucos, tem mudado de cara para receber o evento. Os famosos pontos turísticos da cidade de Paris estão cercados de caminhões para a construção das arenas temporárias, que irão receber os Jogos Olímpicos de 2024. Apenas uma arena fixa foi construída para receber os Jogos de basquete. Os demais locais serão desmontados após o término do evento. Mas toda essa preparação tem causado um certo incômodo nos parisienses. Os moradores da capital francesa estão reclamando do transporte público. Com a chegada das Olimpíadas em Paris, os transportes vão estar lotados nos dias de competição, o que pode causar também engarrafamentos por toda a cidade. E a prefeitura alerta para que os parisienses evitem esse meio de transporte durante as Olimpíadas, até mesmo para trabalhar. Outra preocupação é em relação à segurança, principalmente levando em conta as tensões mundiais. E a previsão é que 300 mil pessoas estejam presentes na cerimônia de abertura. E faltam apenas 100 dias para começar o maior evento esportivo do mundo. E a última vez que a capital francesa sediou as Olimpíadas foi em 1924, há 100 anos atrás. E se juntará a Londres como a segunda cidade a sediar 3 edições. Igor, hoje à tarde também foram definidos os confrontos da Copa do Brasil. Conta pra gente então quais serão os jogos dos principais clubes da Série A. Kleber, a milionária Copa do Brasil, onde o campeão vai receber mais de 90 milhões de reais, vai entrar na sua fase mais competitiva, que conta com os clubes da Copa Libertadores da América, Vamos conferir os confrontos agora na tabela. Olha, o Grêmio vai enfrentar o Operário do Paraná. Já o Bahia pega o Criciúma, em um dos confrontos mais equilibrados desta fase, 2 clubes da Série A. O Fluminense vai encarar o Sampaio Corrêa do Maranhão. O Red Bull Bragantino vai pegar o Souza da Paraíba, que já tirou o Cruzeiro. E agora, Kleber, 3 jogos super equilibrados. O Goiás enfrenta o Cuiabá, o Botafogo pega o Vitória, da Bahia, e o Fortaleza mede forças contra o Vasco da Gama. O Flamengo vai jogar contra o Amazonas. O atual campeão, Kleber, São Paulo, vai enfrentar o Águia de Marabá. Já o Palmeiras, atual campeão brasileiro, pega o Botafogo de Ribeirão Preto. No sul do país, o Ipiranga do Rio Grande do Sul joga contra o Atlético Paranaense. Já o Internacional pega o Juventude em um clássico gaúcho. O CRB enfrenta o Ceará. E o Corinthians vai encarar o América de Natal. O Brusque de Santa Catarina pega o Atlético Goianiense. E o último confronto será entre Atlético Mineiro e Sport. Os jogos de ida serão disputados na semana do dia 1º de maio. Já os jogos da volta serão no dia 22 de maio. Tá certo, Igor. E pelo que a gente viu aí, a tendência é que os grandes passem, pelo menos na teoria. Na sua avaliação, qual dos times tem aí o adversário ou qual confronto é o mais equilibrado?
Kleber, a tendência é essa, né? Que os clubes grandes realmente passem de fase, não tenham muitas dificuldades, né? Mas a Copa do Brasil ela é muito legal porque ela tem muitas zebras, né? Muitos times pequenos com menores orçamentos acabam vencendo. E o confronto mais equilibrado, na minha opinião, é entre Fortaleza e Vasco. O Fortaleza vem numa crescente enorme, né? Ano passado bateu o final da Copa Sul-Americana, acabou sendo derrotada pela LDU. E o Vasco tá se remontando, né? Agora, né? Fazendo a sua reconstrução. Então, acho que Fortaleza e Vasco é o jogo mais equilibrado e o jogo onde o Vasco da Gama vai ter muita dificuldade para jogar contra o time do argentino Vojvoda. Tá certo, Igor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Kleber. Forte abraço para você. Grande abraço. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.